Algo muito curioso sobre a forma como a mente ela funciona. Algumas palavras que alguém disse para você, elas podem ficar ecoando na sua mente durante dias, às vezes semanas, em alguns casos, anos. Uma crítica, um comentário, uma frase que aparentemente era muito simples. E mesmo quando a situação já passou, a sua mente, ela continua voltando para aquele momento, para aquela cena. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você lembra exatamente o que te disseram, do tom da voz, do momento, como se aquela cena ela tivesse ficado registrado dentro da sua mente. Mas existe um motivo muito específico para que isso aconteça. E quando você entende esse motivo, você fica muito mais fácil de mudar a forma como certas palavras afetam você. Pense em algo curioso. Ao longo da vida, nós ouvimos milhares de comentários. Alguns são elogios, outros são neutros, alguns são críticas, mas nem todos ficam marcados na nossa memória. Nem todos. Alguns simplesmente passam, outros parecem desaparecer com o tempo. Mas existem certas críticas, certos comentários que a mente simplesmente não esquece. E muitas vezes essas críticas, elas começam a influenciar a forma como você acaba se enxergando. E aí você começa a lembrar daquela frase em determinados momentos da sua vida. Quando você vai tomar uma decisão, quando você precisa se posicionar, quando você tenta algo novo, é como se aquela voz tivesse ficado guardada em algum lugar dentro de você. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta e mentora. E aqui nesse canal a gente vai explorar reflexões profundas sobre a mente, sobre o comportamento humano e sobre a consciência. Porque muitas vezes aquilo que influencia nossas emoções e decisões não são apenas os acontecimentos da nossa vida, mas principalmente como a nossa mente interpreta e guarda essas experiências. A mente humana, ela tem uma tendência muito forte para registrar experiências que envolvem emoção. Quando algo acontece de forma neutra, a mente normalmente ela não dá muita atenção. Mas quando existe uma emoção ali envolvida, principalmente emoções muito intensas, o cérebro ele tende a gravar aquilo ali com muito mais força. Por isso algumas situações elas ficam muito mais presentes na nossa memória, principalmente quando elas estão associadas com sentimentos como vergonha, rejeição, injustiça, frustração. Quando alguém ela faz uma crítica em um momento muito sensível, a mente ela pode interpretar aquilo como algo muito significativo. E a partir daí, aquele comentário, ele passa a ser revisitado ali várias vezes. Imagine uma criança que em algum momento da infância escutou algo do tipo: você nunca faz nada direito, menino. Você nunca faz algo que preste. Talvez quem falou isso nem teve a intenção no momento de causar impacto, mas como a sensação, aquela sensação interna de dúvida. Talvez tenha sido apenas no momento de irritação da pessoa, mas a mente daquela criança, ela pode registrar aquela frase de forma muito profunda. E anos depois, quando essa pessoa precisar tomar decisão ou assumir alguma responsabilidade, aquele pensamento, ele pode voltar. Não necessariamente com a mesma frase. Agora imagine outra situação. Imagine alguém que vai fazer uma apresentação em público. E depois da apresentação,
várias pessoas acabam elogiando ela. Enquanto algumas elogiavam, uma pessoa fez uma crítica. Curiosamente, muitas vezes a mente ela vai ignorar todos os elogios e ela vai focar exatamente naquela crítica. E isso acontece por uma causa de um padrão muito específico. A mente humana, ela tem tendência natural de se proteger. Ela tenta proteger a identidade que ela acredita que tem. E quando alguém diz algo que parece ameaçar essa identidade, a mente, ela tenta entender aquilo ali. E aí ela vai revisitar a situação, ela vai analisar, ela vai interpretar como se estivesse tentando resolver aquele desconforto. Só que muitas vezes esse processo que ela fica fazendo acaba fazendo exatamente o contrário. Ela mantém aquela crítica ali viva e ela remói, e ela remói, e ela mantém aquela crítica ali viva na mente por muito mais tempo. Quando você começa a perceber esse mecanismo, você já começa a se libertar, porque a gente passa a observar quando a mente ela volta repetidamente para certas palavras ou situações da nossa vida. E nesse momento a gente passa a ter poder sobre a situação, porque em vez de assumir automaticamente aquela crítica, você define, né? Porque pode definir quem você é. Então, em vez de assumir automaticamente que aquela crítica ela vai definir algo sobre você, você pode começar a se questionar. Isso realmente define quem eu sou? Ou é apenas uma interpretação da mente sobre a situação que ocorreu lá no passado? Essa simples análise, essa simples pergunta que você faz para você mesmo pode mudar a relação que você tem com certas memórias da sua vida. Elas podem ter dito apenas um momento, em uma opinião, uma reação, uma interpretação que foi da outra pessoa. Talvez uma das maiores liberdades emocionais seja você perceber que as palavras que alguém te disse em determinados momentos não precisam se tornar parte permanente da sua identidade. E quando você começa a perceber isso, muitas frases que poderiam e que pareciam ter peso começam a perder força. E agora eu quero que justamente você faça o seguinte. Eu quero te convidar para que você reflita exatamente sobre isso. Você já percebeu alguma frase ou alguma crítica, muitas vezes de pessoas que a gente ama, que ficou marcada na sua mente durante muito tempo? Com certeza sim. Se quiser, compartilhe aqui nos comentários. Muitas vezes, só em perceber isso, já é um passo importante para você começar a olhar para essas memórias de forma diferente. Se essa reflexão, ela de alguma forma fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre a mente e sobre o comportamento humano. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, para não perder os próximos vídeos. Até lá!